O Máquinas na Pan dessa semana preparou um super programa para você, para abrirmos juntos o último mês do ano. Dezembro chegou. E junto com ele, o novo Porsche Macan, apresentado por Léo Maringolo, o tecnológico e disruptivo Xiaomi SU7 Max, com o sempre descontraído e irreverente João Anacleto do canal A Roda. Quais os caminhos da mobilidade elétrica? Fábio Trindade, capo de tutti il capi do Motor1.com e do Inside EVs, vai fazer essa análise para o Máquinas na Pan dessa semana, e o engenheiro Henrique Pereira vai mostrar pra gente as peculiaridades da mão inglesa ao volante, diretamente das ruas de Londres. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O lançamento da caminhonete Shark no Brasil reforça a estratégia da BYD de acelerar a transição do país rumo a um futuro mais eletrificado. A BYD segue o padrão de quebrar paradigmas no Brasil desde o Dolphin, e dessa vez não será diferente com a primeira caminhonete super híbrida do país. Uma caminhonete que trafega muito bem nesses dois universos, on-road e off-road, com atributos de conforto e tecnologia de SUV premium e a força e robustez de uma caminhonete para o produtor rural. Uma transição não somente na mobilidade urbana, mas também naquele terreno off-road do agro, com entrega de muita tecnologia, potência, segurança e conforto. A caçamba de 1.200 litros tem capacidade de carga para 800 quilos e 2.500 de reboque. A suspensão é double wishbone, tanto no eixo traseiro quanto no dianteiro, e a Shark vem equipada com freio a disco nas 4 rodas. A tração é integral e a suspensão é muito bem equilibrada para o off-road, mas também entrega muito conforto para a mobilidade urbana, com baixo nível de ruído e excelente isolamento acústico. A Shark é uma caminhonete super híbrida plug-in que combina um motor a combustão de alta potência 1.5 turbo com 2 outros elétricos, um para cada eixo. Com potência combinada de 437 cavalos, a Shark vai de 0 a 100 em apenas 5,7 segundos e, como resultado, se torna atualmente a caminhonete mais potente do país. No modo puramente elétrico, a Shark tem autonomia de 100 km e no sistema híbrido 830. Convergente com a sustentabilidade, a BYD prioriza eficiência energética, economia de combustível e alta tecnologia voltada para a segurança. A Shark possui o sistema avançado de assistência ao motorista, com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativa de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta de abertura de portas, câmera 360 e alerta de tráfego cruzado. A BYD oferece 6 anos de garantia na caminhonete sem limite de quilometragem, 8 anos na bateria, que é o preço R$ 379.800. Até a próxima! O mimado Leonardo Maringolo e as suas escolhas mais que especiais para o test drive da semana. Dessa vez, o novo Porsche Macan. E olha o que temos aqui, mais um SUV elétrico chegando em terras brasileiras. Mas não é só um SUV não, viu? É o novo Macan 100% elétrico e o primeiro SUV EV da Porsche. A Porsche trouxe 4 versões do Macan para o Brasil. Aqui nós temos a Turbo, que é a topo de linha. E olha, vou te contar uma coisa, viu?
é de cair o queixo. Na frente, a gente consegue ver que, como todo elétrico, não temos aquela famosa grade frontal, né? Pelo menos não é tão grande quanto antes. Nós temos uma grade menor que ajuda na aerodinâmica do carro e resfriamento aí dos freios. Temos os faróis em full LED que lembram muito os do Taycan, né? A assinatura da Porsche aí que a gente já está acostumado a ver nos carros elétricos. Temos uns vincos bem profundos no capô que dá também a assinatura da Porsche. E uma coisa bem legal, o logo das versões turbo, ele é monocromático. Então isso daí indica qual é a versão do Porsche. Aqui para a lateral, a gente vê essas belíssimas rodas aro 22 e eu achei que ele parece mais compacto, né? Mas apesar de estar mais compacto, ele tem um entre-eixo de quase 3 metros. Ele é bem espaçoso, né? É um carro elétrico e carro elétrico internamente ele costuma ter um espaço mais amplo, né? Um espaço mais legal, a galera consegue ir mais aconchegante dentro do carro. A gente vê alguns apliques em fibra de carbono, tanto no retrovisor quanto aqui nessa saia lateral aqui, tá a escrita turbo, né? A gente tem alguns easter eggs pelo carro com a escrita turbo. E aqui na traseira tem uma coisa bem legal, que é essa saída de ar aqui que eles fizeram, que ajuda na aerodinâmica. Na apresentação da Porsche eles mostraram como que forma aquela corrente de ar com o aerofólio que já está estendido aqui. Eu achei que essa traseira tá mais clean, tá mais bonita inclusive, né? A gente tem as famosas lanternas interligadas e que agora elas estão mais retas, né? Antigamente, da versão... Na verdade, a versão a combustão ela ainda tem uma ondulaçãozinha que faz com que essa faixa fique mais fina, mas aqui agora tá mais retinho, particularmente eu acho mais bonito. Então aqui a gente só ficou com a escrita turbo e com a escrita Porsche, mas... porta-malas não queria abrir, temos aí na casa dos 540 litros de capacidade. E somando mais 84 litros lá na dianteira, debaixo do capô, onde seria o motor. Bom, na parte interna do carro não poderia ser diferente do que lá fora, né? Aqui a gente se mantém com todo o requinte e luxo, todo o acabamento nível Porsche. E aqui a gente tem quase uma tela para cada ocupante, né? Todas aqui na frente, mas uma para cada ocupante. A gente tem o cluster totalmente digital, a gente tem a multimídia, a gente tem aqui uma tela também para o passageiro ir aqui se divertindo no caminho, e a gente tem todos os controles aqui da climatização no meio, aqui no centro. Nessa parte de tecnologia nós também temos uma suspensão inteligente, então essa suspensão, conforme a gente muda os modos de condução aqui no seletor entre off-road, Sport Plus, Normal, ele ajusta a suspensão de acordo com essa mudança. Então ela fica mais macia ou ela fica mais firme, e aí também ele ajusta a altura do carro. Temos também uma outra coisa bem legal, que é o eixo traseiro esterçante, né? Então ele é direcional, é um opcional que a Porsche coloca lá na hora de você configurar o carro, então ele não vem de série com o carro, ajuda bastante na hora de você fazer alguma curva, ou tanto fechada quanto aberta, aí o carro atua de acordo com o que ele acha necessário. E falando de potência, como a gente sempre brinca, é uma sensação de outro mundo. Eu acho que é uma sensação inexplicável. Eu acho que só a pessoa andando, seja guiando o carro ou de passageiro, você vai conseguir sentir um frio na barriga totalmente diferente de um carro a combustão que seja mais rápido do que esse, por exemplo. Aqui a gente tem aí 639 cavalos nessa versão turbo, 115 kg de torque, é muita coisa, é muita força. E o 0 a 100 dele é em 3,3 segundos. É número de carro esportivo no chão, viu? Não é para qualquer um, não. E o que ajuda muito na aerodinâmica desse carro são as baterias que ficam no assoalho. Então o centro de gravidade é puxado lá para baixo. O carro é um carro pesado, mas sim, ele faz curva como nenhum outro SUV faz. Ah, e uma última coisinha aqui que eu esqueci de falar para vocês, a autonomia dele pelo Inmetro é de 435 km. Então, se a gente estiver fazendo uma viagem aí, você precisar parar o carro para recarregar e você tiver uma estação de carregamento rápido, você faz aí de 0 a 80% da bateria em 20 minutos. É bem impressionante. Bom, então hoje nós mostramos aqui o primeiro SUV elétrico da marca chegando ao Brasil. Ele começa aí na versão de entrada em R$560 mil, chegando ao topo de linha, que é essa daqui, por 770. Porém, quando a gente começa a colocar os opcionais, ele chega facilmente na casa de 1 milhão. O que vocês acharam do Macan elétrico? Curtiram?
Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Agora a gente vai deixar você ligado na tomada com o jornalista Fábio Trindade. Uma revolução que aconteceu nos últimos 2, 3 anos desse universo da eletrificação, quando um pouco antes disso, 5 anos atrás, a gente não falava tanto de eletrificação. A gente falava muito de carros autônomos, né? O discurso era se é nível 1, se é nível 2, se você pode tirar a mão do volante, se não pode. Esse era o mote editorial de 5 anos atrás. Hoje é eletrificação. Você acha que essa terceira onda, principalmente no Brasil, dos carros chineses, da eletrificação, que agora a gente sabe que veio para ficar de verdade, né? Ela colocou uma cortina de fumaça em cima de toda aquela tecnologia embarcada para navegação? Não, eu acho que a gente chegou no ponto máximo dessa tecnologia disponível hoje. Então, esse carro aqui ele tem muita tecnologia desse nível, por exemplo. E algumas tecnologias, como piloto automático adaptativo, permanência em faixa, frenagem automática, a gente já considera como item padrão. Então não precisa mais... Não é uma novidade, né? Olha como funciona, freia, não freia. Né? A Volvo, que fez várias demonstrações do carro freando sozinho e tal. Então hoje a gente acha estranho quando não tem. E eu vou trazer um outro ponto aqui. Parece aquele momento que a gente falava de ABS airbag quando os carros não tinham. Sim. Olha, esse carro vem com ABS airbag. Agora a gente não fala mais. Então a gente chegou nesse ponto, né, mais normal dessa tecnologia. Claro que eu acho que vem mais coisas depois. E a eletrificação ela traz uma novidade que a gente precisa falar, precisa explicar, precisa aprender também. O que é, como usar, para quem faz sentido, para quem não faz. A gente não imaginava uma autonomia antes de 400, 500, 600 km num carro elétrico e hoje um híbrido até 1.200 km. Foi uma rampa muito ascendente, né? Então, primeiro a gente tem que entender qual que é o nosso uso. Por exemplo, no Brasil, alguma pessoa que fala, eu vou de São Paulo até a Bahia. Então, o seu carro elétrico. E é um ponto fora da reta, né? É um ponto fora da reta. O cara que vai andar 2.000 e poucos quilômetros de carro numa estrada, né? Sim. Né? Da mesma forma, alguém que está no meio de uma fazenda e precisa de uma picape. Sim. Tem que entender o seu uso e aceitar. Se você é um entusiasta, quer conhecer, quer ter um carro elétrico, e você tem que, o que eu sempre falo, o carro elétrico ele não pode mudar a sua rotina. Eu tenho que Você não tem que ficar refém, né, dele, né? Não tem que ficar refém. Se o carro elétrico ele te atende ali, né, no seu uso urbano, no seu uso cotidiano, ok, isso aí já é um ponto para você considerar a compra. Eu estou rodando com carro elétrico aí há 1 ano, eu tenho um elétrico e uma combustão. O que mais me incomoda hoje é abastecer carro a gasolina. Enquanto eu gasto R$40 para rodar 400 km, eu gasto 300 para rodar 400 km no meu carro a gasolina, que eu mantenho para viagens longas. Então assim, eu tenho elétrico. Mas no seu trajeto diário, você precisa ter um ponto de recarga, seja no escritório, seja na sua casa, para não ficar refém de uma infraestrutura que está crescendo, mas que ainda é deficitária. 400 km, rodo 10 dias com uma carga. E quando eu levo algum amigo, ele fala, puxa, tá 40% sua bateria, você não vai carregar? Não, eu não vou usar. Então, não adianta eu ficar carregando toda hora, porque não faz sentido para mim. Mas você vai perder ciclos, né? Vai perder ciclos e assim, o importante que você falou, pensou em carro elétrico, você realmente tem que ter um ponto garantido, né, na sua casa ou no trabalho, né, um ponto que seja seu ali, garantido, para não ficar, vou no mercado de manhã para colocar lá para carregar. Se você estiver pensando em aproveitar a recarga grátis, pode esquecer, porque você sempre vai pagar de alguma forma. Bom, vocês devem perceber que a gente não está num carro com mão inglesa, então a gente simplesmente fez uma parada técnica para o Fábio também poder testar o carro, né? Agora que a gente já está voltando lá para o Resort Hill.
Fábio, você faz parte de um grupo muito grande, eu acho que para mim de motorsports, principalmente os maiores do planeta, que é a Motor1.com, e com bases em diferentes lugares, as principais que eu conheço, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por conta disso, a gente, por exemplo, está aqui hoje num lançamento global da Volvo, né, que aconteceram durante alguns dias, e tem esses lançamentos também globais e muitas vezes provavelmente exclusivas, que o pessoal dá até para o Motor1.com. Por conta disso, você tem informação privilegiada, você consegue utilizar isso, existe uma conexão entre vocês, uma sincronicidade entre vocês, para você ter um conteúdo aqui alinhado que acontece mundialmente? Nós temos 14 países, né, da nossa rede Motor One e Inside Viz. Nós conversamos diariamente sobre tudo que está acontecendo. Então, tem um lançamento na Itália, a gente recebe um alerta na Alemanha. Então, a gente consegue enxergar globalmente tudo que está acontecendo em cada mercado. A nossa lógica de trabalho, o nosso desafio é aproveitar o que é relevante para o Brasil. Então, eu tenho informações, né, de carros que vão ser lançados na Alemanha, na Itália, na França, na Turquia, enfim, em todos os países, mas não é necessariamente privilegiado, é específico para aquele mercado. Fábio, na minha leitura, um dos maiores eventos que a gente tem, para mim a maior referência de eventos de eletrificação é o que vocês fazem no Electric Day, né? Electric Days. Esse ano, quando que vai acontecer? O Electric Days no Brasil acontecerá entre os dias 10 e 14 de novembro, no prédio da Bienal, lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Essa edição a gente chama Latam, né? Tem uma edição na Europa também que acontece em Roma. E lá, no dia 10, quem estiver passeando pelo Parque do Ibirapuera poderá conhecer em primeira mão as novidades elétricas, híbridas, a hidrogênio que estarão disponíveis no Brasil aí nos próximos anos. É lá que o Trindade vai deixar vocês também ligados na tomada e a gente vai estar acompanhando. Valeu, meu amigo. Valeu. Super obrigado. Obrigado. Chegou agora aquele momento do programa de relaxamento, bom humor e descontração com João Anacleto do canal A Roda e o disruptivo Xiaomi SU7 Max. Neste vídeo você vai saber tudo, absolutamente tudo da história desse carro, o quanto ele anda, como é para carregar. Ele tem baterias aqui embaixo de 100 kW e consegue carregar tudo em 27 minutos. Será? 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 E também entender por que essa febre aconteceu. Um dos fatos é que este carro começou a ser vendido por apenas $30 mil e tem contribuições de marcas como Continental, Brembo e Bosch. Ué, se os chineses conseguiram fazer um carro tipo um Taycan por $30 mil, por que os outros não conseguiram? Ele tem 3 versões, a SU7 normal, a SU7 Pro e a SU7 Max. E essa é a Max que conta com 2 motores. Em breve eles terão também a Ultra, igual o celular, meu querido. E na conversão direta com impostos sairia aqui por aproximadamente R$1.400.000. E ainda assim você pagaria menos de R$1.000 por cavalo. Pois é. O SU7 Ultra tem 1.547 cavalos e pede para que você faça um cursinho antes de comprar um. Já imaginou? Esse farol lembra muito ele, né? E lembra também alguns outros chineses como o da BYD e, na minha concepção, um pouco também do Toyota Supra. São faróis Xiaomi Matrix HD, que tem todas aquelas funções que você imagina que um farol desses possa ter. Formato de joia, acendimento automático de farol alto, ele também se autorregula de acordo com a inclinação da carroceria, com aceleração, com frenagem e não precisa de farol de neblina. Suspensão, óbvio, pneumática, com amortecedores inteligentes e também bolsas de ar para elevar ou baixar o nível. Em nível normal, ele fica com 13,4 centímetros de altura do solo. Isso pode baixar ou elevar de acordo com o modo escolhido. Ele tem 4 modos de condução, ou também se ele perceber que você está um pouco rápido demais, né? Isso acontece também ali com o aerofólio traseiro e daqui a pouquinho eu vou te mostrar um pouquinho sobre ele também. Aqui tem uns LEDs bem bonitos que nessa luz aqui provavelmente a gente não vai conseguir ver decentemente. Mas eu, como tenho muito respeito por você, que assiste, que curte, que compartilha este conteúdo, fiz umas imagens ali dentro para você ver como que essa traseirinha aqui
é acesa. Ficou bem bonita. Isso sim tem um quê de inventividade, mas é novidade para ninguém ligar as lanternas com LEDs, né? Pois bem, aqui a gente tem uma tomadinha do tipo GB/T, por assim dizer, que é o padrão chinês, né? Chinês, tailandês, malaio, a maioria desses carros elétricos quando vão para lá tem esse padrão de tomada aqui. Aqui até 11 kW em corrente alternada e aqui até 600 kWh. Caraca, kWh, por assim dizer. Caraca, eu nunca vi isso num carro com tomada europeia, meu, nem americanos. Ó, levantando o saiote. E além de demonstrar a sua capacidade Fast and Furious, eles ainda colocam uma plaquinha aqui embaixo, dizendo que o carro tem motores que giram a 21.000 RPM, com 495 kW, que é aproximadamente 673 cavalos e 838 Nm, que significa 85,5 kgfm de torque. Vamos ali na frente que eu vou te contar quais são os números de desempenho dessa nave. Tem uma nave ali, mas essa aqui é mais, eu acho, viu? Opa, vamos lá. Cara, é um assoalho bem elevado, né? Porque para caber 100 kW de bateria. Bom, lembrando sempre que as baterias aqui são feitas pela CATL, tanto dessa versão quanto da versão intermediária e da versão básica. Elas não são NMC, níquel manganês cobalto. Lá são LFP, lítio ferro fosfato, como são as baterias da BYD, por exemplo. Vale lembrar que esse sistema, o iOS deles aqui, não tem ainda a versão em inglês, nem em espanhol, nem em português, muito menos. Então, o que a gente tem é tudo em chinês. Vou tentar fazer o máximo possível para você entender. Se liga nesse tanto de câmera que a gente tem em volta do carro. É animal, né? Vamos ver a buzina de um Xiaomi? De um Xiaomi. Não, um espelho. Aqui é luz mesmo, é um LEDzinho. Meu Deus. Você bota o LED na cara e faz stories à noite. Vamos lá, eu vou acelerar aqui, Jesus. Segura aí, se segura. Vamos ver como que é a patada desse carro. 3, 2, 1, vai! Meu Deus, eu não tô nem na metade da pista e ele já vai chegar a 200 km por hora. Nossa Senhora! Como eu te disse, ó, o 0 a 100 prometido dele é de 2,78 e velocidade máxima de 265 km por hora. Mas o que mais impressiona é como isso acontece, né? Cara, é como você foi despregado. É como se a pedra no estilingue. Que pedrada, cara. Agora eu vou dar uma encostadinha ali e vamos bater um papo sobre o que significa o Xiaomi SU7 Max. Porque se quem faz aparelho eletrônico, celular, aspirador de pó, que é robô, e consegue fazer um carro desse lá na China, imagina quem já está fazendo carros faz tempo. Lembrando que é o primeiro carro da Xiaomi e em breve vem um SUV no porte mais ou menos de um Ferrari puro sangue. Onde é que eles vão parar? Mas, deixando um pouco a histeria de lado, eu ainda acho que não é o melhor automóvel que eu já dirigi. Eu andei no Taycan Turbo e achei bem mais impressionante. Tudo bem, eu só andei com esse carro aqui, numa pista de aeroporto onde eu não tenho referência de nada, de quanto é mais rápido do que outros carros, nem do que ele é capaz de fazer em curvas e também na convivência, em buracos, valetas e lombadas. Mas de toda forma, serve o alerta, é por causa de criações assim que a China vai dominar o mundo. Não adianta chorar, eles vão. E o Xiaomi SU7 Max é mais uma prova disso. Nós vamos colocar agora você no banco do passageiro, à frente do volante e na contramão. Não entendeu? Acompanhe então esse especial diretamente de Londres que o engenheiro Henrique Pereira trouxe para o Máquinas na Pan dessa semana. Estamos em Londres. Os táxis pretos, os ônibus de 2 andares vermelhos, as cabines telefônicas. Mas uma coisa que no mundo automotivo nos chama a atenção:
todo mundo dirige do lado direito do veículo. Logicamente que essa inversão na direção, na posição do motorista dirigir, faz com que as ruas estejam em posições diferentes. À minha direita os carros estão vindo, à minha esquerda os carros estão indo. Totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Viemos ao Museu de Transporte de Glasgow para tentar entender por que os volantes dos carros estão na direita. A primeira explicação que nos foi dada nos remete à época medieval. Dizem que os cavaleiros empunhavam suas armas na mão direita, onde tinham mais força e precisão, o que jogava os cavalos para a esquerda. Outra história que nos contam é que na época das carruagens o cocheiro sentava do lado direito porque ele tinha força na mão direita para chicotear os cavalos. Com isso, a carruagem se mantinha do lado esquerdo da rua, para que o chicote também não alcançasse as pessoas que transitavam na calçada. O freio, nessa época, foi instalado do lado direito também. Com isso, essa tendência de tudo à direita. Mas uma coisa é fato, desde 1900, que é o carro mais antigo que nós encontramos nesse museu, a posição de dirigir já era do lado direito. Mecanicamente falando, projeto e montagem de um carro com o volante do lado esquerdo ao invés do lado direito traz modificações substanciais embaixo do capô. Imagine a linha de direção, freio e embreagem que é montado do lado esquerdo passam a ser montados do lado direito. Então você tem toda essa complexidade de cabos, fios e outros componentes mudando dentro do capô do veículo. Os pedais se mantêm na posição tradicional, acelerador à direita, freio ao centro e quando tem embreagem ela fica totalmente à esquerda. Então vamos dirigir agora um carro com essas características e tirar as nossas impressões. De cara se observa que o painel é totalmente espelhado. Comparado a um modelo no Brasil, ele é idêntico, porém o volante do lado de cá traz com que todo o resto saia para o lado esquerdo. Este modelo é um Mercedes e a transmissão é na coluna de direção, mas nos outros modelos, onde o câmbio é central, a alavanca de câmbio também fica à esquerda. É bem diferente a situação de estar dirigindo esse carro. Vamos avaliar. Num país onde os veículos têm o volante do lado direito, logicamente que as estradas também são invertidas. E outra coisa é com relação à pista que você está dirigindo, que a pista à direita é a de maior velocidade e a esquerda a de menor velocidade. Já dentro do carro, outras coisas também nos chamam a atenção. A primeira delas é o espelho retrovisor, que no caso fica à nossa esquerda. Estamos acostumados com ele à direita, então é muito comum eu estar procurando os veículos que estão na nossa traseira, olhando para o lado direito, procurando pelo espelho retrovisor, que acabo fazendo isso até no espelho externo. Também todos os comandos aqui dentro estão do lado oposto do que estamos acostumados. Ou seja, a multimídia, os botões de controle de ar-condicionado estão na minha mão esquerda. E eu não tenho a habilidade que eu tenho com a mão direita nessa mão. Então se torna um pouco mais difícil para mim, no caso, lidar com isso. Já para uma pessoa canhota, eu acho que isso é mais fácil, porque ela vai ter mais habilidade com a mão esquerda. Uma curiosidade é que em veículos como este, alugados, retirados em aeroportos ou estações de trem, eles vêm com um adesivo no vidro te indicando que você deve dirigir do lado esquerdo, Drive on Left. Este pequeno detalhe ajuda muito quando você está no trânsito urbano. E algo que pode parecer estranho numa cidade quando todos os carros têm a direção à direita, é para aqueles que estão acostumados a dirigir do outro lado, fazer conversões, como por exemplo, esse táxi ele atravessa e entra na mão que para nós seria a contramão. Olha, confesso que dirigir o carro com o volante ao lado direito dentro da cidade requer muita atenção, principalmente de nós que estamos acostumados com o volante do lado esquerdo. Todas as conversões, as rotatórias são feitas em sentido inverso do que estamos acostumados. Então eu diria que dirigir dentro da cidade com o carro desse lado é um grande desafio.
É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.